Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Redação Hit. A partir de agora, você fica muito bem informado. E olha só, com o aumento de casos e mortes por causa da febre amarela, várias localidades fazem hoje o dia D de vacinação contra a febre amarela. A vacina é uma das ações preventivas contra a doença e o calendário deve estar sempre em dia. O Ministério da Saúde emitiu um alerta sobre o aumento da transmissão da febre amarela nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Roraima e Tocantins. A nota técnica encaminhada às secretarias de saúde destaca que o período sazonal da doença vai de dezembro a maio. Nesse período, é recomendada a intensificação das ações de vigilância e de imunização nas áreas consideradas de risco. De acordo com o Ministério, o estado de São Paulo concentra a maior parte dos casos de febre amarela registrados ao longo das primeiras semanas de 2025. A Secretaria da Saúde informou que já foram confirmados 15 casos de febre amarela e 9 mortes neste ano. Com isso, vários municípios de São Paulo realizam neste sábado o dia D de vacinação contra a febre amarela. A imunização acontece nas unidades básicas de saúde dos municípios durante todo o dia. Podem se vacinar contra a febre amarela pessoas maiores de 9 meses e menores de 60 anos que nunca se imunizaram contra a doença. Quem ainda não tomou a vacina ou recebeu a dose fracionada em 2018 e vai viajar para áreas de risco com transmissão da febre amarela ou para regiões rurais e de mata. Deve se imunizar pelo menos 10 dias antes da viagem para evitar a exposição ao vírus sem proteção. O Ministério da Saúde ampliou o envio de doses do imunizante para o governo estadual, com 2 milhões de doses, sendo 800 mil doses extras. A febre amarela é uma doença infecciosa de evolução rápida e gravidade variável, com alta letalidade nas suas formas graves. A doença é causada por um vírus transmitido por mosquitos infectados. E outra doença que vem preocupando a população é a dengue. O estado de São Paulo atingiu o marco de 300 casos para cada 100 mil habitantes, nível que é considerado de situação de epidemia. Com a preocupante situação, o governo estadual decretou emergência sanitária nesta semana. Dados do painel de arboviroses da Secretaria Estadual da Saúde mostraram que o estado de São Paulo chegou à incidência de 303 casos de dengue por 100 mil habitantes e é epidêmico para a doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde, considera-se epidemia quando a incidência ultrapassa a marca de 300 casos por 100 mil habitantes. No total, foram contabilizados quase 135 mil casos da doença e 126 mortes. Há também 87 mil casos e 252 óbitos em investigação. No mesmo período do ano passado, foram registrados 198 mil casos e 159 óbitos, com incidência de 446 mil casos para 100 mil habitantes. Segundo informações do painel de monitoramento do Ministério da Saúde, apesar dos números serem um pouco menores que no ano passado, 3 em cada 4 mortes por dengue em 2025 foram registradas em São Paulo. Com isso, a Secretaria Estadual de Saúde realiza uma força-tarefa nas cidades com maior incidência. As equipes já estiveram na cidade de Conchas, que está entre os municípios com o maior número de casos do estado. E também passa pelas regiões de Bauru, Araçatuba, Marília e São José do Rio Preto. Além das medidas clássicas de combate à dengue, como evitar água parada para frear a proliferação do mosquito transmissor da dengue. A vacinação é a maneira mais eficaz de evitar a forma grave da doença. A vacina contra a dengue está disponível nos postos de saúde para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. E um estudo realizado pela Microsoft em parceria com a Universidade em Pittsburgh, na Pensilvânia, concluiu que depender da inteligência artificial no trabalho reduz ainda mais o pensamento crítico dos humanos. Vamos ver. Os pesquisadores recrutaram 319 voluntários que trabalham com atividades intelectuais. Durante o experimento, os participantes estiveram em situações que precisavam aceitar a ajuda de um modelo de IA.
Em seguida, foram descritos 936 exemplos reais de uso de IA generativa. Em seguida, eles responderam um questionário de como utilizaram as ferramentas, comandos, dados e se ficaram confiantes com o uso da IA. Os participantes também precisaram avaliar a qualidade das respostas oferecidas pela IA e medir se o resultado foi melhor do que se um humano tivesse realizado. Segundo os cientistas, uma das ironias da automação é que, ao fazê-la tarefas rotineiras e deixar a resolução para o usuário humano, ele é privado das oportunidades cotidianas de praticar o julgamento e fortalecer a musculatura cognitiva. Isso deixa o usuário atrofiado e despreparado para quando as exceções surgem de fato. Entre as tarefas citadas no estudo, um professor usou o gerador de imagens DALL-E para criar ilustrações para a apresentação sobre higiene das mãos na escola. 2 exemplos que envolviam o ChatGPT foram destaque. Um trader de commodities usou um modelo da OpenAI para gerar recomendações de novos recursos e estratégias para aprimorar habilidades de negociação. E uma enfermeira verificou um panfleto educacional, gerado pelo ChatGPT para pacientes recém-diagnosticados com diabetes. A maior parte dos recrutadores afirmou que quanto maior a confiança na IA para realizar uma tarefa, menor era a percepção de exercitar algum tipo de pensamento crítico. No entanto, quando os voluntários desconfiavam da resposta gerada pela IA, eles se sentiam mais capazes de avaliar e melhorar a qualidade das respostas da IA e mitigar as consequências. Entre os resultados do estudo, os pesquisadores concluíram que à medida que os trabalhadores com atividades intelectuais passam da execução de tarefas para a supervisão, a IA pode reduzir o engajamento crítico, ou seja, os usuários simplesmente confiam na IA. Isso gera preocupações sobre a dependência ao longo prazo e a diminuição da capacidade de resolver problemas de forma independente. Outro detalhe, colaboradores sob pressão de tempo tendem a utilizar menos o pensamento crítico e depender mais do resultado de IA, mas em situações de alto risco ou em ambientes onde um erro pode provocar prejuízos, tendem a pensar de forma mais crítica. Além disso, usuários com acesso a ferramentas de IA generativa criam um conjunto de resoluções menos diversificado para a mesma tarefa, em comparação com aqueles que não utilizam. No que se refere à criticidade ou pensamento crítico, é possível a IA deixar os seres humanos mais burros? Os pesquisadores entendem que a humanidade tem uma longa história de transferência de tarefas cognitivas para as novas tecnologias. E qual a opinião da Microsoft sobre o desenvolvimento da IA? Os cientistas sugeriram que essas ferramentas podem incentivar o pensamento crítico. A ferramenta também pode ajudar a desenvolver habilidades específicas, como análise de argumentos ou verificações de fatos. Nesse sentido, a ferramenta estaria alinhada com uma abordagem motivacional, como uma parceria no desenvolvimento de habilidades. E a Receita com exportações de industrializados registrou em janeiro o melhor resultado da série histórica lá no Mato Grosso do Sul. O grupo de papel e celulose lidera a lista. Vamos ver. 703 milhões de dólares. Essa foi a receita com a exportação de produtos industriais em janeiro, indicando aumento de 48% em relação ao mesmo mês de 2024. Os dados são do Observatório da Indústria da FIEMES, Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul. Os segmentos industriais que apresentaram maior participação nas receitas de exportação foram celulose e papel, complexo frigorífico e óleos vegetais e demais produtos da sua extração. Açúcar e álcool respondendo por 92% das exportações de janeiro. O Mato Grosso do Sul está se industrializando. Cada vez mais os produtos que a gente exporta são industrializados. O exemplo é o nosso município de Dourados, né? Então, o que a gente exporta agora, óleo de soja, a gente tem o combustível de milho. Então, a gente está diversificando, como diz na economia, a nossa pauta de exportações e, principalmente, agregando valor a isso. Isso é fantástico para qualquer economia. No grupo celulose e papel, a receita com exportações industrializados alcançou no último mês 394,5 milhões de dólares. Os principais produtos exportados foram pastas químicas de madeiras e os principais compradores foram a China, Holanda, Itália, Estados Unidos e Reino Unido.
Quanto ao complexo frigorífico, as exportações atingiram no primeiro mês do ano 143,3 milhões de dólares. Os principais produtos comercializados foram carnes desossadas congeladas de bovino, carnes desossadas e refrigeradas e peito de frango desossado e congelado. Os principais países importadores foram a China, Estados Unidos, Chile, Turquia e México. A diversificação dos mercados que o Mato Grosso do Sul adota é fundamental. Aqui na América Latina vendemos para além dos vizinhos do Mercosul, vendemos para Chile, vendemos para o México e, lógico, para o principal país do continente, para os Estados Unidos. Ou seja, a gente vende, vamos exagerar um pouco, para todo mundo. Óleos vegetais e demais produtos da sua extração, a receita com a exportação foi de 54,3 milhões de dólares. Os principais produtos exportados foram bagaços e resíduos da extração do óleo de soja, farinha e pallets da extração do óleo de soja, farelos e outros resíduos da moagem do milho, óleo de soja bruto e óleo de milho bruto. Os principais países compradores foram Vietnã, Holanda, Indonésia, Eslovênia e Polônia. Açúcar e álcool, as exportações chegaram a 57,9 milhões de dólares em janeiro. Os principais produtos exportados foram outros açúcares de cana e os maiores compradores foram Bangladesh, Índia, Somália, Tailândia e Portugal. Ainda de acordo com o economista, existem fatores nesse cenário que contribuem para o aumento ou diminuição dos preços dos produtos para o mercado interno, impactando diretamente no bolso do consumidor. Ainda com preço caro, por quê? Porque ele está preferindo vender ao mercado externo. Mas como o dólar está caindo um pouco, então a gente acredita que tende a diminuir o preço do óleo de soja. Da mesma forma, o principal produto da cesta básica, a carne. Pela primeira vez, em janeiro, houve queda aqui de preço no nosso município, mas isso depois de 6 meses de aumento contínuo. Então, nesse aspecto, o mercado interno tende a se beneficiar um pouco com a queda do dólar. E você vai ver a seguir: carro engolido por buraco no Paraná. E ainda, número de cães e gatos abandonados aumentou 25%. Nós voltamos já. Seja muito bem-vindo novamente, nós estamos de volta com mais notícias para você que nos acompanha aqui no Redação Hit. E olha só, a cerca de 10 quilômetros de Munique, na Alemanha, onde fica a sede da BMW, funcionários não fabricam carros. Pelo contrário, eles desmontam para fazer a reciclagem ou o reuso dos componentes. A cada ano, pelo menos 10 mil veículos são desmantelados. Vamos ver. Assistir a um vídeo de reciclagem de veículos que poderiam rodar muito é no mínimo impactante. No Brasil, reciclamos menos de 2 dígitos dos resíduos plásticos, vidros e metais. Em muitas localidades existe a coleta seletiva, mas a separação não é obrigatória. Falar de logística reversa, por exemplo, de eletroeletrônicos, às vezes não dá em nada. Abordar o tema economia circular num país que não dá conta do entulho que produz e que precisa lidar com outras questões estruturais é bastante controverso. Outro detalhe, carro no Brasil é caro. Um veículo é utilizado por 20 anos ou até mais. E quem tem um carrinho bom, econômico, não abre mão. Na prática, apenas 1,5% da frota de veículos que deixa de circular no Brasil é destinada à reciclagem. Esse dado é do Sindicato das Empresas de Sucata de Ferro e Aço. Realidade bem diferente de países como Alemanha, Suécia, Noruega e Japão. A União Europeia, por exemplo, estabelece que no mínimo 95% do peso de cada veículo, ao final de sua vida útil, deve ser reaproveitado, com pelo menos 85% destinados especificamente à reciclagem de materiais.
É a denominada regulamentação de veículos em fim de vida. Na prática, esses índices são atingidos em países como a Alemanha. Até 2035, haverá novas exigências, como o uso de ao menos 25% de materiais reciclados em todos os novos veículos fabricados. A responsabilidade pelo cumprimento das metas é compartilhada entre os fabricantes de veículos, que devem projetar modelos mais fáceis de desmontar, e centros de desmanches licenciados, que realizam o tratamento e a separação de componentes. Em busca da economia circular, fabricantes também passaram a operar os seus centros de reciclagem para carros ou baterias, incluindo BMW, Mercedes, Renault e Volkswagen. Na Alemanha, o sistema é altamente estruturado, com uma vasta rede de centros autorizados e parcerias entre montadoras e recicladores. Em outros países, como Espanha e Itália, a reciclagem pode ser mais fragmentada, o que dificulta a rastreabilidade e o cumprimento das metas. Na usina de processamento da BMW, são destruídos 10 mil veículos por ano, incluindo modelos de luxos da BMW e de outras marcas do grupo, como a Mini e até a Rolls-Royce. O centro de reciclagem e desmontagem fica a 10 km de Munique, no sul da Alemanha, e está em operação desde 1994. Para Jörg Lederbauer, vice-presidente de economia circular da BMW, a sucata de hoje é a matéria-prima de amanhã. A reciclagem reduz emissões e diminui o consumo e a extração da matéria-prima. O local é um centro de excelência e o conhecimento adquirido é aplicado no desenvolvimento de novos modelos, mais circulares e de melhor reciclagem, que é compartilhado com outros fabricantes. Em uma espécie de linha de desmontagem, os automóveis passam por várias etapas até serem reduzidos aos seus componentes essenciais. Os modelos elétricos e híbridos têm a bateria extraída e enviada para uma empresa parceira, que recupera até 90% de seus metais. Aqui está o pulo do gato, que pode reduzir custos e impactos ambientais da extração de lítio. Em outra área, o veículo é erguido em um clássico elevador de oficina. Funcionários drenam todos os fluidos, como o óleo do freio, do motor e o combustível. Assim como as baterias, os fluidos são enviados para recicladores especializados. O mesmo ocorre com os pneus. Na última parada antes do serviço pesado, técnicos verificam se itens como catalisadores, baterias de 12 volts, trens de força e bancos em bom estado. Caso estejam, eles são retirados manualmente e classificados por qualidade A, B ou C, para venda no mercado de reposição. Atualmente, a lei não permite a introdução de peças usadas em modelo 0 km. O processo continua até a carroceria, teto, bancos, painel e outros componentes serem destroçados literalmente. Tudo é separado para reciclagem. O que sobra vai para uma máquina compactadora. O veículo é reduzido a um cubo com cerca de 1/4 do seu tamanho original. Esses blocos são transportados para as unidades especializadas nas reciclagens. Eles são picotados e submetidos a um processo de separação química e depois é agrupado em diferentes materiais. O que restou se transforma em placas de metal e plástico. O alumínio e o aço da carroceria podem ser reaproveitados quase que para sempre, desde que sejam separados da forma correta. O mesmo acontece com os metais nobres de partes como fiação elétrica e escapamentos. E olha só, pai e filho sofreram um acidente após o carro ser engolido por um buraco no meio da via, lá no Paraná. O asfalto cedeu por conta de um cano de água que rompeu na via. Vamos ver. A caminho da creche, Gabriel Augusto e seu filho de 2 anos e 4 meses sofreram um acidente após o carro ser engolido por um buraco no município de Jaguapitã, no norte do Paraná. O pai conta que lembra de ter visto apenas uma pequena poça de água, mas que não conseguiu desviar. Ele também afirmou que a roda do veículo passou por cima do buraco e ficou travada. Ele até tentou engatar a marcha ré para tirar o carro do buraco, mas o veículo não saiu do lugar. Além disso, ele relatou que no momento em que o automóvel afundou, saiu imediatamente do carro com o seu filho e que logo em seguida o tamanho do buraco começou a aumentar e o veículo foi totalmente engolido. A Defesa Civil da cidade informou que o acidente foi causado por um cano da rede de água que estourou na via. Felizmente, Gabriel e seu filho não ficaram feridos. Após o incidente, um trator retirou o carro do local. E o número de cães e gatos abandonados ou perdidos no Brasil cresceu significativamente nos últimos anos. De acordo com ONGs que resgatam animais de rua, o aumento entre 2022 e 2023 foi de 25%. O relatório do Índice de Abandono Animal no Brasil
Um projeto global liderado pela Mars, em parceria com especialistas e organizações de bem-estar animal, visou coletar informações para compreender o número de cães e gatos sem acesso adequado aos cuidados necessários. A iniciativa objetivou promover ações mais embasadas e direcionadas para ajudar a reduzir o número de abandonos e garantir os cuidados necessários para a melhoria da qualidade de vida e longevidade dos animais de estimação. O estudo enfoca em 3 áreas principais: prevenir pets indesejados, garantir cuidados necessários e manter os pets em casa. A pesquisa analisou 930 fontes para selecionar mais de 180 bases de dados. Em 20 países, realizou quase 30 mil pesquisas, com tutores e não tutores de animais de estimação, e entrevistou mais de 200 profissionais que trabalham na área de animais não domiciliados para análise geral. Os números são provenientes de estimativas de pets abandonados, com base em pesquisas primárias e secundárias conduzidas pela Euromonitor Internacional em 2022 e 2023, e estimativas de animais de estimação, coletadas pela Mars Consumer and Marketing Insights, além de pesquisas com amostras públicas online e em campo de proprietários e não proprietários de animais de estimação, realizadas pela Kantar em 2022 e profissionais do setor de animais de estimação, como abrigos e organizações sem fins lucrativos que trabalham com a falta de moradia para animais de estimação. Para o Brasil, o estudo demonstra que possui 121.300.000 de cães e gatos, sendo 82.200.100.000 cães e 39.100.000 gatos. Quando relata da problemática do abandono, o estudo revela que tem 30 milhões de cães e gatos abandonados no Brasil, representando de 25% do total de animais abandonados e um nível abaixo da média, quando comparado aos 20 países que o projeto verificou. E essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Um ótimo fim de semana para você e até mais.